Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional e nessa Semana Pró-Vida, aqui na TV Século XXI, nós estamos falando do assunto de hoje aqui no Ação Nacional, a ideologia de gênero. Para isso, eu estou conversando aqui, eu converso com o vereador Douglas Medeiros e também o médico ginecologista Dr. Eurico Alonso Malagodi. Bom, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, na questão que a gente vinha discutindo sobre isso, da ideologia de gênero. O que pode gerar na cabeça de um indivíduo diante de toda essa complexidade que vocês estavam explicando, né? O doutor estava falando muito bem, né? Da questão da questão do macho, da fêmea. Aí o Douglas estava falando que, olha, a ideia é que isso não existe, né? Você vai definir no futuro. Como é que eu posso construir um indivíduo sendo que ele não sabe o que ele é? É bem complexo. O objetivo principal disso, na minha visão, é a desconstrução da família. Porque se você não considera que existe o sexo, então não existe o pai, não existe a mãe. Então eu não tenho vínculo de relacionamento, porque o que é fundamental na formação do indivíduo? A referência que ele tem dos próprios pais e da educação que ele recebe dos pais. Então, o que nós estamos vendo como consequência dessa ideologia de gênero, centenas de crianças confusas a respeito da sua própria identidade. Então, isso gera uma confusão tremenda, porque ela cresce sendo educada naturalmente, ela tem uma tendência própria, natural, de se comportar como um menino ou de se comportar como uma menina. Quando ela vê comportamentos reforçando ao contrário daquilo que é próprio dela, do que é natural, do que é normal, e isso provoca uma grande confusão. Então, isso é uma preocupação muito séria, porque nós estamos vendo índices altíssimos de crianças confusas. Isso vem, nós estamos no mês de setembro, fala um pouquinho a respeito também do suicídio, porque você não consegue se encontrar, você não tem sentido, você não consegue compreender nem a sua própria essência constitutiva. Então, é um desarranjo total que está sendo promovido dentro da sociedade e que nós precisamos combater diretamente, principalmente dentro das nossas casas, das nossas famílias. Já que ele tocou em suicídio, tem um artigo do Colégio Americano de Pediatras de setembro de 2017, onde eles falam que o título é A Ideologia de Gênero fere a criança. E eles apontam uma série de coisas, né? Argumentando que realmente as crianças vão ser prejudicadas. E eles relatam que entre essas pessoas que, quando adultos, usam ou hormônios ou fazem cirurgias para mudar a identidade genital, essas pessoas, o índice de suicídio entre essas pessoas é 20% maior do que o resto da população. Tá? O desconforto, a intranquilidade, os estados patológicos do ponto de vista psicológico que são agregados a toda essa complexidade da vida dessas pessoas, né? Mas eles levantaram muito seriamente essa questão, realmente uma série de prejuízos. Eles condenam, inclusive, porque essas crianças, quando chegam na puberdade, com essa confusão toda, segundo essa cultura de pensamento, essas crianças precisam ser medicadas com hormônios para alterar a identidade genital. É menino quer ser menina, menina quer ser menina. Para crescer barba. E eles condenam toda essa medicação feita na puberdade com essas crianças, né? Então isso realmente a gente já imagina, né, que os problemas que isso pode trazer para a vida dessas crianças, né, sem dúvida. Existem já alguns resultados comprovados, gente, na Europa, principalmente para quem já implantou isso? Então, existem exemplos de países que adotaram isso como política pública, né? A gente poderia dizer que na Suécia já é implantada essa realidade num contexto nacional. Mas tem um caso que ficou muito marcado, num caso concreto, que foi dos irmãos canadenses gêmeos que nasceram, o Bruce e o Brian.
2 irmãos que nasceram e o médico identificou que eles tinham um problema de fimose, coisa corriqueira, né? E o médico foi submeter o Bruce a uma cirurgia de fimose, aquele cortezinho que é feito, teve uma descarga elétrica, o pênis do menino acabou cauterizado. E a mãe ficou desesperada, o que nós vamos fazer? E eles assistindo à televisão, viram a entrevista de um médico chamado John Money. Esse médico, ele estava afirmando que se uma criança, ela, embora seja menino, fosse criado como menina, ele teria o tratamento e nem mesmo a criança saberia que ela ali foi um dia menino. E aí a mãe falou, poxa, resolvido o nosso problema. E eles resolveram levar o Bruce lá para esse doutor. E esse doutor fez um experimento, uma cirurgia rudimentar ali com o órgão genital, tratou com hormônios durante muito tempo e a partir dos 7 anos começa aqueles conflitos, o menino não quer brincar com a menina não quer brincar, então ele não conseguia se realocar. Com 14 anos ele falou, olha, eu não quero voltar mais no doutor, se vocês me obrigarem eu vou cometer um suicídio. A mãe ficou desesperada e contou para ele. Naquele momento respondeu todos os conflitos internos, porque ele era um menino que estava sendo tratado como menina, eles fizeram uma cirurgia de mudança de sexo e estava sendo tratado com hormônios. Porém, a mente, a parte biológica do corpo, era de um homem. Então, aquilo respondeu todos os conflitos. E naquele momento, né, o caso foi revelado. Só que o John Money, ele publicou em uma revista internacional, para toda a comunidade médica internacional, que aquele experimento havia dado certo, que funcionava isso. Só que aí, graças a Deus, um outro médico ajudou o Bruce, que retomou a sua identidade masculina, né, passou a se chamar David, teve uma vida, se casou, fez uma cirurgia rudimentar, se casou com uma viúva e ele escreveu um livro contando tudo aquilo que tinha acontecido. Na verdade, o médico ali submetia os dois a situações terríveis, colocando os 2 irmãos para terem relação um com o outro, para reforçar que um era homem e o outro era mulher e tudo mais. E ali demonstrou a psicopatia total, né? Porém, foi um conceito que foi vendido para a comunidade médica internacional que isso seria possível. Tá? Então, foi um caso concreto de ideologia de gênero na prática, tá? E que realmente influenciou diversos psicólogos e profissionais de saúde e médicos que querem implantar isso até hoje, né? Nessas cirurgias de mudança de sexo e tudo mais. Que eu mencionei apenas um caso concreto para nós contextualizarmos o que aconteceu historicamente, né, com esse tema. Olha, até tem que ter uns dados interessantes aqui, vou passar para vocês. De acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatísticas da Associação Psiquiátrica Americana, cerca de 98% de meninos e 88% das meninas, confusas com o próprio gênero, aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Quer dizer, ela aceita realmente assumir aquilo que ela é. Né? É isso que está sendo de 98% dos meninos e 88% das meninas. Acontece algumas coisas que eles certamente não estão levando em conta, né? A gente sabe que a menina é amamentada mais tempo do que o menino. Isso sem você falar para nenhuma mãe, isso já é estudos feitos de fora, né, fazendo observações. A menina fica mais tempo no colo do que o menino. Ela já tem dentro dela essa questão da ternura, do toque. Da maternidade. Ela sente mais essa necessidade, né? Então, isso é uma coisa, ela está desenvolvendo isso aí. Eu quando dou formação em sexualidade, o menino ele vem do primeiro nível para o segundo, para o terceiro, até o terceiro nível, onde realmente ele humaniza a genitalidade. A menina já nasce com o terceiro nível, né? Se você der uma boneca para uma menina de 3 anos, não falar nada para ela, ela vai saber como cuidar, ela cuida daquela boneca como se fosse uma criança de verdade.
Uma vez eu estava esperando o horário do início da Eucaristia e entra uma menina segurando uma criança, uma menina de 6, 7 anos. Falei, nossa, uma menina carregando um bebê. Ela vem na minha frente, sentou na minha frente, eu olhei, era uma boneca. Ela passou para mim a forma como ela segurava, como se fosse uma criança. Porque isso é uma coisa nata da menina, tá? Claro que a partir da puberdade, aquele isolamento que eu tinha como menino, só jogar bola com menino, não quero saber de menina, aos 12 anos a testosterona sobe e aí eu começo, aí é a hora de eu sentir atração pela menina, né? Porque aí o corpo já vai crescer, o homem já passa a ter ereção, já tem ejaculação, vai tendo espermatozoide. Quer dizer, a partir desse momento, ele não precisa desse interesse antes. Ele não vai se aproximar, ele não vai namorar, ele ainda não tem maturidade para se aproximar da pessoa de outra identidade genital. Mesma coisa com a menina, não é? Ela vai sentir atração pelo menino, pelo homem lá, 12, 13, 14 anos. Quando então o estrógeno, a progesterona começam a desenvolver nela toda essa atração pela pessoa de outra identidade também, né? genital. Não é? E aí vem as menstruações e tal. Então são coisas muito características, né? A gente sabe que no útero, por causa da menina ter 2X, e ela ter uma melhor proteção, porque o sistema imunológico está ligado ao X e ela tem 2, as meninas sobrevivem mais do que meninos dentro do ventre materno. Já eles trazem todas essas características lá no ventre materno. Como ela vai passar pela gestação, parto, amamentação, são momentos de muito estresse, de grandes modificações do organismo materno, ela precisa ter alguma coisa, um reforço na saúde dela, tá? Isto vem junto com os 2X que ela tem. E isto depois sobressai quando a gente, estudando os adultos lá no envelhecimento, vamos ver que as mulheres vivem 5 a 6 anos mais que os homens. Isso tudo está lá estabelecido desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Não tem como querer alterar isso daí. Mesmo porque essas características são imutáveis. Não há nada que consiga mudar isso, transformar uma mulher num homem, um homem numa mulher. Não tem como. Então imagina a confusão que nós estamos vendo dentro da sociedade. Como você apresentou esses dados e aquilo que o doutor mencionou para nós aqui. Como que você lida com uma situação, por exemplo, de uma criança que se diz transgênera, que gostaria de fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Qual que é o posicionamento do pai? O pai tem autonomia de falar não? Né? Até isso, o Estado ele pode querer intervir nessa decisão. Porque, como foi mencionado na pesquisa, 98% dos casos dos meninos, quando passa o período da puberdade, ele vai reconhecer a sua própria identidade natural, biológica. Né? Imagina um menino desse se ele fez uma cirurgia de mudança de sexo. O que provoca na cabeça de uma pessoa que se submete a isso? Na cabeça dos pais. Né? Então, provoca muita confusão. Né? Então, nós vemos que, no caso que eu havia mencionado anteriormente, ele cometeu um suicídio. O irmão cometeu suicídio. Depois a mãe cometeu suicídio, o pai, do Brian e do Bruce. Então, a gente vê que destruiu a família inteira. Destruiu a família inteira. Submeter uma criança, que nós podemos considerar aí na fase da puberdade, uma criança a uma cirurgia de mudança de sexo, nós estamos condenando talvez essa criança a seríssimos problemas de identidade. Bom, esse é o programa Ação Nacional, que a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.